Glória a Deus, amados irmãos, a paz do Senhor. Hoje, dia 6 de novembro de 2025. O Senhor está chamando a todos os seus guerreiros a entrar em vigilância a partir de amanhã, tá? Se quer fazer hoje a vigilância também, a vigília, é muito importante essa vigília nesses dias, à noite, estar atentos ao mover do Espírito, porque o Senhor está fazendo um movimento nas regiões celestiais. O Senhor está fazendo um movimento forte nas regiões celestiais, onde isso vai repercutir na terra também. O Senhor falava comigo a respeito do rasgar o véu, tá? O Senhor falava a respeito de rasgar o véu em relação ao que ele já fez, por exemplo, quando ele... Deixa eu encontrar aqui. Mateus 27:51. O véu do templo ele rasgou em dois, de cima para baixo. A terra se tremeu, né? As rochas se partiram, o sepulcro abriu. As pessoas saíram, não? Os que estavam dormindo se levantaram, foram visitar os seus parentes nas cidades, apareceram a muitos. Tá? E o que aconteceu no versículo 54? O centurião que estava ali de guarda a Jesus, né, a Yeshua, ele viu aquele terremoto, ele viu todas as coisas que haviam sido feitas e ele tremeu de grande maneira, ele temeu em grande maneira e disse verdadeiramente esse era o Filho de Deus. Por quê? Porque ele creu. Na hora que o véu se rasga, começa a crer, tá? E o que o Senhor me falava há 3 dias atrás, acabou que eu postei em espanhol essa pregação hoje. Não deu para fazer essa pregação em português. Mas o que o Senhor falava comigo em relação a isso há 3 dias atrás é que estaria rompendo esse véu, tá? Por isso o Senhor tirou esse véu. E como forma simbólica e profética, o Senhor tira o véu, me pede para tirar o véu também. Justamente porque o Senhor, nesse determinado tempo, agora, ele está trazendo entendimento para muitos nesse tempo. Um entendimento que não entendia, uma forma de entender a palavra do Senhor e entender as coisas do Senhor de uma maneira que não entendia, ou seja, se estava tapado e se havia escamas nesses olhos, esses olhos agora começam a ver a verdade de uma forma transparente e clara. E não só isso que o Senhor me falava, mas o Senhor também me falava em relação a trazer o conhecimento, a ciência, a trazer os 7 espíritos de Deus sobre a vida dessas pessoas, aonde o véu estaria sendo rompido. Isaías 11:2 diz: e repousará sobre o Espírito, e repousará sobre ele o Espírito de Jeová, Espírito de sabedoria, Espírito de inteligência, Espírito de conselho, Espírito de poder, Espírito de conhecimento, Espírito de temor de Jeová, e fará entender diligente o temor de Jeová, e julgará segundo a vista dos seus olhos, e não arguirá por o que ele ouça, né, pelos seus ouvidos, senão que julgará com justiça os pobres e arguirá com equidade pelos mansos da terra, e ferirá a terra com a vara da sua boca, e com o espírito dos seus lábios matará o ímpio. Aqui está fazendo uma referência ao nosso Deus, que é ele que fará isso, no capítulo 3, mas capítulo 1, versículo 3. No versículo 2, e repousará sobre ele o Espírito de Jeová, o Espírito de sabedoria, inteligência, conselho, poder, Espírito de conhecimento e o Espírito de temor de Jeová, são 7 espíritos que podem estar repousando sobre as nossas vidas também. O Senhor fala que tudo que nós pedirmos e pedirmos bem, Ele nos dará. Mas só que nós pedimos mal, por isso que não recebemos o que pedimos. Então, esse tempo, para os sábios desse tempo, para os que têm entendimento e quer esse conhecimento da parte do Senhor, quer andar com o espírito de conselho, o espírito de poder, o espírito de sabedoria, o espírito de temor do Senhor e entender diligentemente esse temor,
o Senhor vai estar rasgando esse véu. Mas para rasgar esse véu, necessita fazer um conserto. O Senhor está pedindo um conserto. Senhor, eu meditava e orava ali agora, ali fora, agora olhando para o céu, e o Senhor falava comigo, falou assim, olha, eu posso trazer entendimento a muitas pessoas, posso trazer conhecimento a muitas pessoas, e elas vão ter conhecimento, mas se elas, antes de eu fazer essa obra nas suas vidas, elas não se arrependem dos seus pecados, isso nada vai adiantar nas suas vidas. Vai ser um conhecimento vão. Então, pede o meu povo para poder se arrepender. É o que o Senhor mais tem pedido eu para pregar nesse canal. O arrependimento, a olhar o seu coração, a ver aonde equivocou, para poder haver esse arrependimento, para haver essa pureza, para haver essa santidade. E quando haja essa santidade e o Senhor rasgue o véu e venha sobre vocês esse conhecimento, esse poder, esse conselho, essa sabedoria, essa inteligência e esse temor de Jeová, vocês vão ver as coisas mudando, a direção de determinadas coisas mudando dentro da sua vida. Mas o Senhor, Ele me fala o seguinte, Ele quer levar muitos, mas muitos estão presos aos seus sentimentos, presos às suas vidas aqui na terra ainda, compreende? Preso às paixões terrenais. E se está preso às paixões terrenais, é porque está amando mais a terra do que o reino dos céus. Então nós temos que ter isso como entendimento, levar isso ao nosso entendimento, de que está na hora do Senhor vir e que eu tenho que deixar as coisas desse mundo para poder agora estar diante do Pai, para poder agora receber do Pai o que Ele quer nos dar. Glória a Deus, aleluias. Ah, glória a Deus, aleluias. Glorificado seja, Senhor, o teu nome, o teu santo nome. E em Apocalipse 1:4, João, ele fala às 7 igrejas que está na Ásia. E diz, graça e paz a vós outros, do que da parte do que é, do que era e do que há de vir, e dos 7 espíritos que está diante do seu trono. Então, existem 7 espíritos diante do trono de Deus e de Jesus Cristo, que é Yeshua Mashiach, o testemunho fiel, testigo fiel em espanhol, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis, na terra. O que nos amou e que nos salvou do nosso pecado com o seu sangue e nos fez reis e sacerdotes para Deus, o seu Pai, e a Ele seja a glória e a Ele seja o império dos séculos e dos séculos. Então, amados, é muito importante saber pedir o Senhor. E não, por mais que o Senhor dizia, por mais que você saiba pedir ao Senhor as coisas corretas, mas se você não tem um arrependimento e você ainda continua nesse pecado seu, não vai receber da maneira que deveria receber. Pode que receba alguma coisa, mas vai ficar aquele entendimento embaçado. Tá entendendo? Então o Senhor quer trazer um entendimento, um conhecimento, quer trazer a sabedoria, quer trazer o temor de Jeová, porque a Provérbios fala que temer a Jeová é princípio de sabedoria. Então se eu não temo a Jeová, como que eu vou receber sabedoria? Porque o temor de Jeová é afastar do mal, é afastar de todas as coisas que desagrada a Ele. Então, se eu me afasto e obedeço Ele, obedeço os seus mandamentos e estou de acordo para poder receber, eu receberei o que eu estou pedindo. Glória a Deus, aleluias. Por isso. Agora a Bíblia, ela fala, nos adverte também de uma acumulação de conhecimento sem a guia da sabedoria, que pode levar a uma frustração e um sofrimento. Então não adianta aquele acúmulo de conhecimento, porque muitos têm dentro da igreja de hoje acúmulo de conhecimento. Tem letra, tá cheio da letra, mas isso sem a guia da sabedoria que vem de Deus, só leva à frustração e ao sofrimento. Eclesiastes 1:18 fala sobre isso, porque na muita sabedoria há muita moléstia, muito incômodo. E quem
Quem añade em português é agrega. Quem agrega ciência, agrega dor. É impressionante. Há muita sabedoria, porque na muita sabedoria há moléstia. E quem agrega ciência, agrega dor. O que acontece com isso? Porque há uma dor. Há uma dor em relação, por exemplo, quando nos é dado muita sabedoria, há um sofrimento, há uma moléstia em relação a muita sabedoria que recebe. Não necessariamente em relação à sabedoria, mas essa sabedoria e essa ciência, ela vai trazer uma determinada dor também. Por quê? Porque, por exemplo, dentro da vida de um profeta, como eu falei a respeito do profeta Jeremias, do fogo, né? O profeta Jeremias, ele tinha um fogo ardendo em seu coração, ardia até os seus ossos, né? Que era o fogo do próprio Jeová. Isso trazia, dor para ele. Isso trazia sofrimento para ele. Por quê? Por causa do conhecimento que ele tinha das coisas do Senhor. Então, o fato dele conhecer, de abrir esse conhecimento, então há um sofrimento. Por exemplo, se Deus começa a abrir meu entendimento, eu vou começar a ver coisas que desagradam a Deus, porque eu vou começar a enxergar como enxerga o Senhor. Eu vou começar a ver como vê o Senhor, porque a sabedoria de Deus é o Espírito de Deus que vai estar sobre a minha vida, porque a sabedoria, ela vem de Deus. O conhecimento, ele vem de Deus, o temor, ele vem de Deus. Então, na medida que o Senhor vai colocando sobre mim o temor, a sabedoria, eu vou começar a ter temor. Então, eu não vou em determinados lugares, eu não vou chegar ou alcançar determinados lugares, porque eu vou me preservar. Eu vou estar mais separado. Por quê? Porque há um temor em mim de contaminar-me com determinadas coisas que desagradam a Deus. E como eu estou cheia de conhecimento, estou cheia de sabedoria, estou cheia dessa graça que o Senhor derramou sobre a minha vida, eu vou ver coisas que os outros não veem. Porque estou vendo com os olhos de Deus, estou enxergando, estou escutando com os ouvidos de Deus. Estou sentindo as coisas agora como Jeremias sentiu. Estou sentindo esse fogo de Deus em mim. Esse fogo dessa ira de Deus que está em mim, que está no meu coração. Então é claro que vai arder. Na medida que eu vou vendo os pecados e as condutas das pessoas, eu vou me incomodando com isso e isso vai gerando uma dor em mim. Porque eu estou vendo que essa pessoa, ao invés de consertar com o Senhor, ela está indo para a perdição. Então isso vai gerar em mim, então, uma dor, uma tristeza. Então, geralmente, às vezes, quando o Senhor nos mostra determinadas coisas, você vê, por exemplo, determinados vídeos, eu estou triste por causa das revelações que o Senhor traz. Compreende? E outros, estou feliz a causa das revelações que o Senhor tem trazido. Por quê? Porque o Senhor tem revelado esses últimos tempos e o que vai acontecer nesses últimos tempos. E que já estamos às portas, que Ele está às portas, mas que o povo não está preparado. E isso para gente que está vendo isso, que você ou a outra pessoa que está do seu lado não está preparada, nos gera uma dor. Porque estamos vendo agora de acordo como Deus vê. Estamos sentindo agora de acordo com o Senhor sente. Em Santiago 4:3 fala o seguinte, e 4 até o 10 diz o seguinte: pedis e não recebis, porque pedis mal, para gastar nos vossos deleites. As pessoas querem pedir ao Senhor as coisas, quer pedir carro, quer pedir casa, quer pedir o quê? Quer pedir para deleitar nesse mundo. Quer pedir coisa para esse mundo, para viver nesse mundo. Estão esquecendo de pedir para uma salvação, para uma vida eterna. Esqueceram da vida eterna. Agora eles pensam em viver aqui eternamente. Então
Então isso é o conceito que Deus tem quando a pessoa pede para esse mundo. A pessoa está concentrada nas coisas desse mundo. O Senhor vai te impedir de ter o seu carro? Vai impedir você de ter sua casa? Não, não vai impedir. Você vai ter, mas só que vocês estão esquecendo, vocês estão deleitando mais nas coisas desse mundo e nas coisas que vocês pedem para esse mundo do que para as coisas da salvação, para a salvação de Deus, para obter o reino de Deus. Então estão amando mais o mundo que a própria salvação. No 4 diz: ó almas adúlteras, não sabeis que a amizade desse mundo é inimizade de Deus? Qualquer, pois, que queira ser amigo do mundo e constitui inimigo de Deus? Ou pensais que a Escritura diz em vão: o Espírito que fez morar em vocês os anela celosamente, ou seja, com muito ciúmes? Vocês não sabem que Deus anela você com muitos ciúmes, não? Isso está perguntando aqui. Você não sabe disso, não? Que Ele te anela e Ele tem muito ciúme de você? Mas o que dá maior graça, por isso te diz: Deus resiste os soberbos e dá graça aos humildes. Nós temos que nos humilhar diante da presença do Senhor. Nós temos que nos submeter diante de Deus e resistir ao diabo para ele fugir de nós. Chega desses desejos que desagradam a Deus. E Satanás, a única coisa que ele tem feito é fazer você desejar o Nokia mais último da última geração, o computador da última geração, para viver nesse mundo, para desfrutar as coisas desse mundo. E vocês estão esquecendo de desfrutar os frutos do Espírito, os frutos que vêm da parte do Senhor. No 7 diz: submeteis, pois, a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Acercai-vos a Deus, e ele se acercará a vós outros, pecadores. Limpais as mãos, e os vossos dobre ânimo. Purificai vossos corações, afligi-os, lamentai, chorai, vossas risas se converterá em choro e vosso gozo em tristeza. Humilhai-os diante do Senhor e ele exaltará vocês. Então, olha a condição que o Senhor mesmo fala. Deixa eu abrir a porta que tem um cachorrinho aqui querendo sair. Então, o que acontece? Glória a Deus. O cachorrinho quer ficar perto da gente, depois chega a gente, ele quer sair para ver, não é assim? E fica todo feliz, não é? Deixa eu te falar uma coisa. Afligi-os, lamentai e chorai. A vossa risa se converterá em choro e o vosso gozo em tristeza. Então, isso é algo interessante. Por que é interessante isso? Porque é algo que agrada a Deus. Nos humilhar na presença de Deus. Chorar na presença do Senhor. Converter essa risa em choro, em janto. Converter esse gozo em tristeza, em lamento e afligir e chorar e humilhando na presença do Senhor para Ele te exaltar. Então aí Ele vai te exaltar. Aí vai vir a alegria, que é a alegria que vem dele. Não a alegria desse mundo, porque às vezes as pessoas elas querem sorrir com os bens materiais e ter deleite, e deleitar com o sofá mais bonito do que o da vizinha. E se deleita nesse sofá mais bonito do que a da vizinha. Mas só que o que acontece? Ela está se autoexaltando. Está se exaltando sobre esse mundo, sobre essas coisas. Eu sou exaltada agora mais do que a vizinha, porque o meu carro é maior do que o dela, é melhor do que o dela, e nisso ela deleita. E nisso ela se exalta. Mas o Senhor, ele fala ao contrário. Ele fala o seguinte: se você se afligir, se você lamentar, se você chorar, e se o seu sorriso se converte em choro e o seu gozo em tristeza, e você se humilha diante do Senhor, quem exaltará você é Ele. Deus não está impedindo você de ter o melhor carro. Deus não está impedindo você de ter a melhor casa, porque Ele tem condição de te dar. Ele só está querendo que vocês deixem de colocar o coração nessas coisas e começam a humilhar diante do Senhor.
a humilhar diante dele para levar os seus espíritos. Ele quer que você morra para essa carne. E desejar as coisas desse mundo e querer andar e ser a garota mais bonita, mais bem arrumada, com a sobrancelha bonita todos os dias no salão, unha arrumada, bem maquiada, sapato de salto na igreja. Isso chama a atenção de quem? Está chamando a atenção do Senhor para você? Ou uma humilhação, ou um choro, ou uma santificação, ou uma posição aonde você vai falar o seguinte: olha, agora eu vou me consagrar ao Senhor e eu vou viver somente para o Senhor. E eu vou não ter vergonha de mim, porque o mundo, ele colocou em nós um status, colocou uma altura de status em relação à beleza, aonde é difícil andar com a sobrancelha sem fazer, para quem não está com o espírito trabalhado. Então, quando você tem a vaidade ela vai te levar a esse ponto, a um ponto de que você sair com uma sobrancelha desarrumada na rua, para você é uma vergonha, você não tem gozo nisso, você tem vergonha, você se sente humilhada, você se sente menos, porque você não está à altura do mundo, à altura da exigência do mundo. E na medida que você começa a andar à altura do Senhor, e começa a amar a você como você é e não se importar com a aparência e com essas regras que o mundo traz para você, e você começa a se importar somente com o Senhor, isso para você não faz diferença. Você vai ser feliz sem a sobrancelha feita, ou sem maquiar, ou sem, por exemplo, fazer uma unha, ou arrumar um cabelo. Você vai andar com seu cabelo natural e você vai estar feliz, porque a alegria do Senhor te encheu. E isso é o que o Senhor quer que vocês entendam em relação à vaidade. E a vaidade entrou dentro das igrejas. Hoje eu fico admirada em ver como determinados pastores estão subindo no altar para pregar, com uma barba toda pintada, que assim pinta a barba toda, sobrancelha feita. A vaidade entrou e todos estão achando que isso está agradando ao Senhor. O que agrada ao Senhor é um espírito humilde. O que agrada ao Senhor é que vocês convertam essa risa de vocês em choro, em lamento, em tristeza, ao ponto de não se importar mais com a sua beleza, mas com a beleza que Deus colocou em você, com essa beleza natural que Deus colocou em você. Eu não estou aqui te incitando ou falando com você que você tem que fazer o mesmo que eu, que você tem que tirar todos os seus brincos e despojar. De uma certa forma, sim, nós temos que despojar das coisas desse mundo, mas isso é um critério seu. Você escuta a pregação e você decide, tem livre-arbítrio de querer servir a Deus de como você quer servir. Agora, se Deus vai te aceitar da maneira que você quer servir a Ele, isso aí é com Ele. Tá entendendo? Por quê? Porque Deus quer agradar de você, mas Ele vai agradar de você quando você agrada a Ele. Agora, quando você começa a agradar a você mesmo, você não está agradando a Deus, você está agradando a você mesmo. Quando você começa a fazer a obra do Senhor para você mesmo, você não está agradando a Deus, você está agradando a você mesmo e aos homens. Então, esses cuidados nós temos que ter com o Senhor. Por isso, amados irmãos, muitos são consagrados e são levantados para fazer obras. Não adianta fazer 1000 obras e falar assim: olha, eu sou um grande homem de Deus, mas se não está agradando a Deus e foi levantado por homem e não anda de acordo à vontade de Deus, para Deus não adianta. Para Deus não adianta nada disso. Glória a Deus, aleluias. Agora, amado irmão, eu vou mudar de tema, tá? Eu vou mudar de tema um pouco, que eu quero explicar outra coisa que o Senhor trouxe para mim. A respeito de duas coisas: a astúcia ou o engano. A astúcia e engano são as mesmas coisas? Por que a palavra do Senhor, nos fala para ser astutos como serpente, sabendo que a astúcia, nós compreendemos a astúcia como algo mal, como algo de engano, não é?
Eu sempre compreendi a astúcia como algo de engano. Mas aí eu falei com o Senhor, falei, Senhor, por que, Senhor, nos pede para ser astuto? Porque eu não tenho astúcia. Eu sou uma pessoa que é simples. Eu sou uma pessoa sincera, aonde eu me entrego fácil. Eu não tenho essa capacidade porque não minto. Eu não minto. Então eu falava com o Senhor e questionava o Senhor e dizia, como ter astúcia se eu sou uma pessoa sincera, se eu sou uma pessoa transparente diante das pessoas? Que astúcia é essa? Porque astúcia para mim engana o Senhor. Me explica bem o que significa isso. E aí o Senhor começa a me explicar o que significa isso. O Senhor, ele me coloca numa situação. Ele coloca numa situação onde eu tive um pequeno burnout de cansaço, porque eu fiquei são 2 anos já, completou 2 anos já, jejuando, orando e lendo a Bíblia e me dedicando já somente às coisas do Senhor. Então, estudando muito e fazendo um tremendo esforço, e me deu um burnout agora, esses últimos dias. Eu não quero entrar em detalhe em relação a isso. Algumas pessoas, talvez, que me vê, pode estar compreender um pouco mais além do que eu estou falando, mas eu não vou trazer aqui todo o processo que eu vivi, porque fui levada pelo Espírito a viver e a passar por esse processo, e dou glória ao Senhor por isso. Porque o Senhor está em todas as coisas e Ele nos direciona. E para nos ensinar de uma maneira para que eu possa ter uma convicção e uma certeza para poder te ensinar, eu sou ensinada na minha vivência, na minha carne. Por isso o profeta Jeremias, o fogo queimava no seu coração, ao ponto de queimar nos seus ossos. Porque essa é a vivência. Necessito viver, necessito sofrer, necessito passar por esse sofrimento para poder compreender, levar a minha compreensão. O Senhor quer trazer a minha compreensão para quando eu falar algo, eu fale algo que realmente venha da parte do Senhor, porque eu passei por isso. Compreende? Então, por isso o Senhor traz determinadas experiências aos profetas. Você vê, por exemplo, os profetas vivendo conflitos e confrontos tremendos na Bíblia. Pode analisar todos os profetas, eu não vou entrar nisso, porque senão eu vou alargar o tema. Mas nós estamos aqui falando a respeito de astúcia. E por causa desse burnout, eu não queria, porque eu disse, eu estou bem, eu não necessito medicação. Eu estou bem, vou me recuperar. O Senhor está comigo e Ele está no controle. E foi Ele que me levou a fazer isso, isso e isso. Mas por causa da preocupação da família, a família disse, não, você vai fazer o seguinte, tem muitos dias, porque eu fiquei uns 7 dias, de 5 a 7 dias de vigília. De noite e dia, acordada, orando. E depois aconteceu algo e que trouxe esse cansaço para mim. É claro e evidente, além de estar fazendo jejuns também. Então é claro e evidente que o corpo vai sofrer com isso, amados irmãos. O que acontece? Desculpa, mas eu não quero ir muito nesse assunto agora, porque o Senhor não quer trazer esse assunto agora. Quando o Senhor permita trazer esse assunto, eu vou trazer com segurança, porque eu vou saber que o Espírito de Deus está me levando a testemunhar sobre isso. Então, irmãos, o que acontece? Eles disseram, para nós estarmos tranquilos em relação à sua saúde, vamos ao médico e você vai tomar uma pastilha para poder dormir. Tudo bem. Eu falei, tudo bem, vocês querem me dar pastilha e vocês se sentem seguros em relação a isso, eu vou fazer. Mas eu vejo desnecessário isso porque o Senhor está me guiando nesse momento. E por falta de compreensão de vocês não têm a compreensão das coisas que eu estou vivendo, então vocês querem me levar a isso, tudo bem, não tem problema. Mas aí eu senti a necessidade de vigiar novamente, de vigiar e estar orando durante a noite, porque eu oro, o Senhor me colocou, o Senhor me levantou para isso, para estar em vigilância determinados tempos, determinadas horas, quando não são noites inteiras, porque isso são 5 ou 7 dias a noite inteira, vigiando e orando por vocês, por cada um, por todos, por toda a humanidade, orando de joelhos
e clamando ao Senhor e lendo a palavra e buscando da parte do Senhor e buscando para mim também, porque necessito buscar para mim. Necessito ter uma sabedoria para poder passar para você. Necessito buscar da fonte águas para poder dar água também, entende? Então necessito buscar. E o que acontece, amados irmãos? Tomei essas pastilhas e ontem senti a necessidade de vigiar e disse ao Senhor, Senhor, sinto que me apago, sinto que a minha lâmpada apaga, sinto que estou começando a dormir e eu não posso dormir no espírito, tenho que continuar a minha caminhada e necessito, porque o Senhor me cobra isso, o Senhor me cobra continuar essa caminhada. Então, amados irmãos, eu fui e não tomei essa pastilha. Meu esposo acordou de manhã e eu fui e falei com ele. Falei assim, olha, eu não tomei a pastilha. E ele me disse o seguinte, então me enganou. Eu disse, eu não te enganei, eu não tomei essa pastilha. E fiquei com isso na cabeça. Eu falei, meu Deus, isso é um engano? Realmente, se isso é um engano, eu pequei. Então eu tenho que vir diante do teu altar agora pedir perdão por esse pecado. Aí, amados irmãos, o Senhor vem e me fala e me explica o significado do engano e da astúcia. Então é muito interessante porque Mateus 10:16 em diante até o 20 fala assim, aqui eu os envio como ovelha no meio de lobos, sede prudentes, em outras versões bíblicas, assim, sede astutos como a serpente e mansos como pombas. Guardai dos homens, porque os entregarão a concílios e as sinagogas os açotarão. E ante governadores e reis sereis levados por causa de mim, para testemunho deles e os gentios. Mas quando os entregue, não os preocupeis por como haveis de falar, porque naquela hora será dado o que você deve falar. Porque não sois vós outros os que vai falar, mas senão o Espírito do Pai, que vai estar falando em vocês. Glória a Deus, aleluia. Então, o que o Senhor está falando aqui? Em Mateus 10:16, o Senhor está falando que ele nos entregaria como ovelhas no meio de lobos. Mas sede, o que eu estou indo nessa palavra é astúcia. A palavra astúcia. Sede astutos, como a serpente. Então isso me dava um nó na minha cabeça. O que é astúcia? Por que astúcia, Senhor? Por que nos pede para ser astuto? Porque eu sempre vi pessoas astutas dentro da igreja. E me desagradou as astúcias de algumas pessoas dentro das igrejas. Porque as astúcias deles, para mim, eram um engano terrível. Porque muitas pessoas usam de engano. Aí tá errado. Quando eles misturam a astúcia com o engano e exercem o engano para poder enganar outras pessoas e ter privilégio sobre isso, aí tá errado. Mas olha para você ver, Daniel 8:25 fala da serpente, fala assim, com astúcia propagará o engano, crendo-se um ser superior. Destruirá muitas gentes que creiam não estar seguras e se enfrentará ao príncipe dos príncipes. Tá falando da serpente. A astúcia, amado, ela pode ser uma habilidade ética de engenho, né? Quando o engano é uma aplicação em um contexto de manipulação. Então essa é a diferença da astúcia e do engano. A astúcia é um engenho. Por exemplo, uma pessoa que joga xadrez, ela é engenhosa para poder vencer o xadrez. Ela não está utilizando de engano nesse jogo, ela está utilizando de astúcia, ela está sendo engenhosa para poder vencer o jogo. Ela não está utilizando de engano. O problema é que as pessoas confundem astúcia com engano. Então, o fato, por exemplo, e eu perguntava ao Senhor e dizia assim, Senhor, quando manifestar o anticristo e vier colocar a marca da besta em nós, e nós lembrava do povo preso, que tinha que se esconder, né,
esse povo israelita na Segunda Guerra, que tinha que se esconder, que tinha que falsificar o nome para poder passar na frente dos generais e não ser visto, eles não estavam usando de engano, estavam usando de astúcia. Tá entendendo? Então, amados, há uma diferença entre ser astuto e ser enganoso. Glória a Deus, aleluias. Então, amados irmãos, vamos lá, vamos continuar aqui para entender e não mal compreender, porque são umas palavras muito parecidas e um errinho e pode fazer vocês mal compreender a pregação. A astúcia, ela tem a capacidade de ser agudo, de ser hábil para lograr um fim. Mientras, quando, o engano, ele é um ato de usar essa astúcia de maneira desonesta. Está sendo desonesto. Então, o engano, essa astúcia enganosa, está sendo usado está andando junto com a desonestidade, está agindo junto com a mentira, está ocultando tergiversando a verdade para obter uma vantagem desleal. Então, isso que desagrada a Deus. Muitos pregadores fazem isso. Transgiversa a verdade para obter uma vantagem. Profetas transgiversando uma verdade bíblica para obter uma vantagem como profeta, para ser visto como profeta. Está errado. Então, a definição é o seguinte: habilidade de lograr um fim mediante a inteligência, a perspicácia e a estratégia. O uso pode ser utilizado de maneira construtiva e ética, como em situações de guerra, esporte e negociações, tá? Então, o uso da astúcia, dessa inteligência, dessa habilidade para poder lograr salvar a sua vida, ela pode ser utilizada, de uma maneira construtiva e de uma maneira ética em determinadas situações de guerras, em determinadas situações de esporte e negociações para confundir o oponente ou para proteger-se dele. Um exemplo no militar é que se utiliza táticas para confundir o inimigo e num jogo de xadrez ele planifica os seus movimentos com inteligência para poder ganhar. Agora, o engano é o seguinte, a definição do engano é o seguinte: é o ato de usar a astúcia de forma desonesta para manipular ou estafar a outros, implicando ocultar, retroceder ou adornar a verdade para sacar proveito. Em relação a eu não tomar o remédio, eu não enganei meu marido. Eu simplesmente fiz o seguinte, eu usei de astúcia para poder cumprir algo que o Senhor queria para mim. Por quê? Porque ninguém pode obrigar a ninguém a fazer um tratamento que ele não está de acordo, que ele está se sentindo completamente bem para não fazer esse tratamento. Agora, não significa que eu deixei o tratamento, significa que eu deixei de tomar ontem para fazer essa vigília, consegui dormir normal, tive a noite normal, porque não tenho dependência desse medicamento. Tá entendendo? Minha vida tá normal, porque quem controla a minha vida é Deus. A minha fé está sobre todas essas coisas. E eu tenho que manifestar a minha fé em todos os atos, em todas todas as áreas da minha vida. Eu tenho que manifestar a minha fé. Eu não posso estar estagnada a visão humana. Eu tenho que estar conectada à visão divina, ao que Deus tem para mim, ao que Deus tem preparado para mim. E é Ele quem me direciona, e é Ele que tem que me direcionar. Então, você me vê, você pode falar como eu estou nesse momento falando para você. Tá entendendo? E dar testemunho de que eu estou realmente bem, que eu estou consciente e que eu estou totalmente clara nos raciocínios que eu estou fazendo nessa pregação. Ou seja, você testifica que não tenho a necessidade, estou com um rosto descansado, estou feliz, estou alegre e estou nessa condição de
não utilizar esses medicamentos. No entanto, o médico mesmo disse: está tudo bem, é só um burnout, é só um cansaço, um excesso de atividades que você fez e que gerou esse cansaço, agora necessita descansar e por causa da necessidade desse descanso necessita tomar esse medicamento. Glória a Deus, aleluias. Então, amados, eu estou de uma certa forma expondo a minha vida pessoal, é algo que a gente não gosta de fazer, não é? Expor a vida em prol de dar um testemunho, para dar esse testemunho para vocês. Ah, mas eu faço medicamento, porque tem muitas pessoas nesse tempo que por causa da pandemia está ainda usando medicamentos para dormir, medicamentos para isso e para aquilo outro. Deixa eu te falar, a fé é a que faz você mover no mundo espiritual, tá? A fé é o que faz você vencer e você vai vencer essa luta. Você pode estar usando esses medicamentos, mas você tem que começar a exercer sua fé. Tem que começar a exercer, tem que começar a caminhar em fé. Porque não adianta se entregar esses medicamentos e ficar aí entregue a esses medicamentos, não. Porque esses medicamentos, eles vão, de uma certa forma, trazer essa sedação, vão trazer esse auxílio para você, mas quem te ajuda é você mesmo. Então você tem que tomar uma posição para poder sair dessa situação. E qual é a posição que você toma para sair dessa situação? Palavra, fé, Deus. É o Senhor que vai te tirar dessa situação. Mas se você não agarra com Ele, como que você vai sair? Se você aceita tudo que o mundo te impõe, e tudo que o diabo te impõe, e tudo que todos te impõem, quando que você vai sair dessa situação de depressão? Se você aceita todos os pensamentos de negatividade que Satanás está colocando no seu ouvido. Porque Satanás, ele vem no seu ouvido a soprar no seu ouvido que você não presta, que você não sei o quê, que o seu passado, trazendo o seu passado de volta. E você aceita tudo isso. Então, quando que você vai se levantar e posicionar para sair dessa situação que você está vivendo? Se você não quer viver pela fé, se você não quer ler a palavra, se você não quer buscar o Senhor. Quando que você vai sair, eu te pergunto. Então, você tem que dar o primeiro passo. Você tem que começar a caminhar no rumo da fé, no rumo do seu Deus. Você tem que olhar para o céu agora. Se você está dependente, está numa condição difícil da sua vida, em relação a essas condições terríveis que é a depressão, porque a depressão é um mundo que a pessoa entra no mundo interior e ela fica presa dentro dela mesma, dentro das suas negatividades, dentro dos seus insucessos. Porque eu não tive sucesso na vida, porque não sei o quê, e se prende a isso. E o Senhor não quer que você se prenda a isso, o Senhor quer que você olhe o valor que você tem, o valor que Ele colocou em você. Você não necessita de estar no salão 24 horas para ter a beleza. A beleza quem dá é Deus, que te dá a beleza e você é bela, da forma que Deus te criou. E muitas mulheres se deprimem porque não vai no salão. Se vai no salão, tá toda feliz. É uma felicidade enganosa. A felicidade verdadeira é a felicidade que dá Deus. Que você, de cara limpa, sem maquiagem, sem nada, você pode ter a confiança de ir diante de reis e chegar diante de reis e ter essa convicção de que Deus está com você. Ter essa convicção de que a palavra que você soltar na sua boca vai vir da parte do Senhor, mesmo que você não tenha a inteligência suficiente ou a capacidade suficiente para poder falar diante desse público, ou para poder falar ou entregar essa mensagem, porque quem capacita você é Deus. Tá entendendo? Então, amados irmãos, temos que compreender bem o que o Senhor está falando e como Ele quer trabalhar nas nossas vidas. Então, vamos parar de usar essa astúcia do engano. Porque tem muita gente que está dentro das congregações, são enganosas, são serpentes enganosas, são filhos de serpente, filhos de víbora. Porque a única coisa que faz, acha que estão usando a astúcia, que é a habilidade de lograr mediante uma inteligência, uma perspicácia,
e estratégia que vem da parte do Senhor, está usando a astúcia que vem da parte do inimigo, que é o engano, para enganar as pessoas porque tem maldade, porque é rápido. Olha, se eu fazer isso aqui, assim, eu vou ganhar isso aqui, ó. Olha, se eu fizer isso aqui, se eu der rasteira nesse aqui, ó, eu vou ficar no lugar dele. Então, isso é o que o Senhor não quer. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, eu já estou terminando. Um exemplo, um líder religioso que usa um discurso enganoso para manipular os seus seguidores, ou alguém que mente para dar uma estafa, né, para fazer um engano a outra pessoa. A diferença fundamental é na intenção. A astúcia ela pode ser usada para o bem, para o mal, e o engano intrinsecamente desonesto. A consequência da astúcia bem aplicada pode ser uma virtude que beneficia a todos, mas o engano sempre busca um benefício próprio à custa dos outros, nas costas dos outros. Não é o engano, ele é para beneficiar a si próprio. Ele não é para trazer benefício para todos, ele é para beneficiar a si próprio. Você vê o exemplo de Esther. Esther, ela se coloca, ela coloca todo mundo em oração. Não sei se seria exatamente esse o versículo. Vou tentar, esse foi o que o Espírito trouxe à minha mente, mas vou ver se eu consigo elaborar essa explicação. Esther, ela coloca todo mundo em oração e jejum. Ela pede todos para estar, e todos obedeceram a ela. E entraram em jejum e oração, porque a descendência estava sendo ameaçada, a descendência do povo de Deus estava sendo ameaçada nesse tempo. Então, o que acontece? Esther, ela coloca a sua própria vida. Ela jejua, ela ora, ela se prepara, ela vai colocar a mão no cetro do rei. Ela corre o risco de morrer. Mas ela usa de uma astúcia divina, que vem da parte do Senhor. Ela usa de estratégia divina para poder salvar a benefício de todos. Ela não foi ali a benefício só dela, porque o próprio tio dela falou com ela o seguinte, que adotou ela, falou com ela o seguinte, falou assim, olha, você escolhe, tá nas suas mãos. Você escolhe ter uma descendência ou não, ou acabar com a sua descendência, porque até a sua própria vida você pode morrer. Mas se você escolhe só você, ser astuta e usar desse engano e deixar que toda essa descendência morra, talvez viva só você e o rei, mas acabou toda a descendência sua. Então você tem que escolher. Então ela não foi egoísta escolhendo só ela ser a rainha. Ela olhou pelo bem de todos. Então ela manifestou essa astúcia com a ajuda do Senhor. Com uma ajuda divina, ela manifestou. Ela corria o risco de morrer, mas só que ela foi em função de todos. Então, em relação a isso, quando a pessoa quer usar essa astúcia enganosa, desonesta, para ter benefício próprio, aí vem do Satanás. Aí essa pessoa é maligna. Ela está usando de malignidade, tá? Por exemplo, o Senhor traz na minha mente aqui uma pessoa que é tesoureiro dentro de uma determinada congregação, e como tesoureiro dentro dessa congregação, ele está usando benefícios dessa congregação para ele mesmo e para a esposa. Ele usa dessa astúcia, mas essa astúcia de enriquecer está sendo enganosa, porque ele está usando algo inapropriadamente para benefício próprio. Então essa astúcia dele está sendo enganosa diante do Senhor. Isso para o Senhor é um pecado. Por mais que ele pense que ele mereça isso, por mais que ele olhe e fale assim, não, eu sou merecedor do meu salário, então como eu estou com a bolsa das moedas aqui, igual Judas, nas mãos, eu vou fazer o que eu bem entendo, porque está sobre a minha ordem isso. Foi colocado, eu sou autoridade sobre isso, foi colocada autoridade nas minhas mãos para poder mexer e fazer como eu devo, então eu vou fazer dessa determinada forma. Mas só que usa de engano para beneficiar a si mesmo. Então está usando desonestidade. E a consequência da astúcia bem
aplicada pode ser uma virtude em benefício a todos. Então, a astúcia que vem da parte do Senhor é para beneficiar o povo de Deus. Era para beneficiar, é para benefício. Por isso que eu disse que aqueles crachás com os nomes lá para esconder o povo de Deus, esconder a descendência de Deus quando o Hitler estava matando a todos, isso foi uma astúcia divina que veio da parte do Senhor. Não foi um engano, porque quem estava enganando para matar o povo de Deus verdadeiramente era esse povo, que queria acabar com a descendência do povo de Deus. Assim como essa forca foi preparada, porque queria acabar com o povo de Deus. Então, quem estava usando de engano mesmo era esse homem que estava preparando a forca para acabar com o povo de Deus. E não o povo de Deus usando estratégia para poder sair desse engano e se salvarem. Glória a Deus, aleluias. Então, a astúcia ela não pode ser usada como uma ferramenta para compreender e converter em uma arma para convencer ou manipular. Isso está errado. Quando você usa a astúcia para convencer alguém e manipular alguém e usa ela como uma arma, você está fazendo o trabalho de Satanás. Glória a Deus, aleluia. Amados irmãos, olha, esse é a mensagem que o Senhor traz para vocês hoje e o que eu falo com vocês. O Senhor está rasgando os véus, o Senhor está trazendo entendimento, o Senhor está trazendo algo maravilhoso para o povo dele e o povo dele necessita despertar nesse tempo. Você necessita despertar nesse tempo. E o Senhor trouxe algo sobre a sua vida. Rasgou o véu para te dar um entendimento. Mas para isso você precisa buscar. Vamos começar a vigiar durante a noite. A partir de amanhã. Amanhã é dia 7. Amanhã é dia de vigiar. Vamos vigiar. Eu vigiei ontem. Hoje eu levantei às 4. Consegui levantar às 4. Por quê? Porque eu falei com o Senhor. Senhor, eu consagro isso aqui a ti. E isso aqui não vai me impedir de fazer a tua obra. Porque a tua obra e o teu poder está acima de tudo em minha vida. O Senhor está acima de todas as coisas da minha vida. E nada vai me impedir de servir ao meu Senhor. Seja o que for. Paulo, ele foi picado por uma serpente. Ele balançou a serpente caiu no fogo lá e se queimou. Todo mundo esperando Paulo morrer. Paulo não morreu. Nós não vamos morrer por causa de veneno de serpente. Nós vamos exercer a nossa fé. Tá? Nós vamos exercer a nossa fé. E nós vamos continuar nessa fé até o final. Porque os tempos que nós estamos entrando são tempos perigosos. E necessitamos exercer a nossa fé. Amados, essa nação é uma nação onde as igrejas ensinou muito a fé. Então, nós temos essa ensinança já. Sempre as igrejas aqui pregam muito sobre a fé. Agora é o momento de colocar essa fé em prática. Vamos começar a colocar a fé em prática. Vamos deixar de ser parados, paralisados. Vocês não têm mais do que vocês têm porque não exercem a sua fé. Vocês não recebem mais dons do que vocês têm porque vocês não estão exercendo. Vocês escutam com aqui e saem aqui. E aí, Brasil é o lugar onde mais se prega sobre a fé. É momento agora dos brasileiros se levantar e se levantar por fé. E você vai falar assim, nossa, você está nos questionando? Eu vivo pela fé. Eu também pensava todo o tempo que vivia pela fé até ser confrontada pelo Senhor. Eu fui de missão ao Chile pela fé. Pela fé eu fui. Eu fui com 2 malas. 2 filhos pequenos. Eu fui fazer missão pela fé. Eu vivi no Chile pela fé. Eu vivo na minha casa pela fé. O tempo todo a minha vida é pela fé. Eu não trabalho. O Senhor disse, não monetize os seus canais. Meu marido está desempregado. Eu vivo pela fé.
Mas aí quando o Senhor veio e falou assim comigo, ô Marta, onde está a sua fé? Eu falei, Senhor, eu preciso fé. Aonde está a minha fé? O Senhor quer uma fé sobrenatural, amados. Eu tenho fé para poder viver e eu vivo. Eu me alimento, eu como, não me falta nada. Eu sempre tenho, não tendo nada, eu sempre tenho. É algo impressionante o que o Senhor faz na minha vida e o que o Senhor sempre fez na minha vida. Mas o Senhor questionou minha fé ontem. O Senhor disse, onde está a sua fé? Você tem pouca fé. Eu falei, é mesmo, eu tenho pouca fé. Por quê? Porque é tempo que o Senhor vai nos dar. Ele quer nos fazer converter essa fé pequena. Ele quer converter em fé sobrenatural, em fé para milagres e fé para maravilhas. Então, por isso ele me perguntava, onde está a sua fé? Você não tem fé ainda. Eu falei, meu Deus, eu necessito fé. Como eu vou buscar essa fé? Eu necessito essa fé. Glória a Deus, aleluias. Então, amados irmãos, necessitamos exercer a nossa fé de forma sobrenatural. Não é uma simples fé para não faltar o alimento na minha casa. Não é uma fé para em coisas pequenas. Deus quer manifestar uma fé sobrenatural no seu povo. Deus quer levar o povo dele agora a um nível maior. Porque vai ser necessário, para o tempo que nós vamos entrar, vai ser necessário essa fé sobrenatural nas nossas vidas para poder sobreviver à astúcia da serpente, o engano da serpente. Por isso que o Senhor está trazendo essa pregação hoje. Necessitam, amados, a essa astúcia, ser astutos como essa serpente e ser mansos como a pomba. Da forma que eu expliquei para você, sem usar do engano da serpente, sem ser astutos como a serpente é, como o diabo é, mas ser astutos em relação a engenhar com a inteligência divina, buscar essa inteligência divina para engenhar, para poder saber como fazer as coisas, para saber como tomar suas decisões a partir de agora. Glória a Deus. Sentiu que o Senhor falou com você? Compartilha essa pregação. Há pessoas sofrendo, necessitando escutar essas palavras. Há pessoas fechadas de entendimento, necessitando escutar essas palavras e abrir seus olhos. Necessitamos abrir os olhos das pessoas e acender as lâmpadas. É momento de acender as lâmpadas estão apagadas e nós necessitamos acender as lâmpadas. Por quê? Porque muitos pensam que estão com as lâmpadas acesas. Ah, porque eu tenho isso, porque eu faço isso, estou com a lâmpada acesa. O Senhor me confrontou no Chile fazendo missão, dando marmita para um monte de gente na rua que estava passando fome, fazendo obras de caridade, fazendo um montão de coisas que dentro da Bíblia está super correto. O Senhor me confrontou, dizendo para mim e dizendo assim, Marta, o que você está fazendo? Da forma que você está, você não se salva. Eu falei, como assim? Necessito mais, necessito separação, necessito santidade. Então, amados, onde você está? E como você está? Ah, estou fazendo a obra, estou tomando conta de não sei quantas mil igrejas, estou tomando conta de não sei quantas ovelhas. Paulo mesmo falou, olha, não, eu tenho que tomar cuidado aqui, porque eu vou ficar aqui gastando meu tempo ensinando as pessoas, e quem vai se perder vai ser eu. Então, gaste o seu tempo com você, com a edificação sua. Não é edificação de buscar livros para poder ficar lendo livros e buscar conhecimento humano, não. Busca conhecimento de inteligência que vem de Deus. Busca as coisas que vêm do céu. Vamos parar de buscar as coisas que vêm da terra. Porque no Brasil tem um negócio. O pessoal tá gostando muito dos cursinhos, né? Tá gostando muito de pagar cursinho, né? E o cursinho tá vindo da parte do Senhor para você? Às vezes vocês estão sendo enganados. Porque essa não é a palavra que Deus está querendo trazer para sua vida nesse momento. Isso é um véu que está sendo colocado no seu entendimento.
Você acha que está certo, você acha que está rasgando o véu, você acha que está tendo o entendimento, mas não está. O entendimento, ele vem da parte do Senhor. A inteligência, ela vem da parte do Senhor. E o que o Senhor quer entregar para você é o que vem da parte dele, não do homem. Então, você não deve seguir homem. Se você me segue, porque eu amo tanto a Marta, eu amo escutar as mensagens dela, traz edificação para mim. Mas você não muda. Mas você não entra na corrente. Você não entra nessas águas nunca. Quando que essas palavras que eu estou trazendo para você vai trazer edificação para sua vida? Nunca. Porque você não entra nas águas. Você não entra em águas profundas. Você anda em águas rasas. Porque você escuta com um ouvido e sai com o outro. Você acha que tem o conhecimento, mas na realidade você está adquirindo letra. E não o conhecimento divino que vem da parte do Senhor. Então, amados, escuta bem essa exortação e põe no seu coração isso e começa a mudar, porque Jesus já está vindo. Já está às portas e vocês necessitam agilizar o tempo porque vocês estão atrasados com o Senhor. Tem muita gente atrasada com o Senhor. Já deveria estar em um determinado lugar na escada, não estou começando a subir agora. Já deveriam estar em águas profundas em entendimento, não está com a água no joelho. Está com a água começando a entrar no pé. Amados irmãos, é momento de buscar essa maturidade espiritual e isso vem do Senhor. Por isso que o Senhor rasgou o véu, porque o Senhor vai trazer de uma vez. Você que estava lá com o pé começando a colocar na água, se você abre para esse entendimento, quando você menos imaginar, vai ser tão rápido na sua vida esse entendimento que o Senhor vai trazer. Isso você tem que receber na sua vida, profeticamente. Vai ser tão rápido, que quando você vê, você vai estar mergulhado nesse rios de água viva. E você vai receber sobre você esses dons que o Senhor está trazendo. E quando você despertar, você vai assustar. Quando você acordar, você vai assustar e vai falar assim, olha, eu sou uma outra pessoa. Eu entendo as coisas de uma perspectiva totalmente diferente, porque Deus abriu o meu entendimento. Deus rasgou o véu de uma maneira tremenda na minha vida. Isso vai começar a acontecer. Pessoas andando na rua, o Senhor me mostrava e me fazia profetizar quando eu limpava umas frutas que eu ganhei. Eu limpava umas frutas assim, que tinham uns buraquinhos, uma maçã que tinha um buraquinho assim. Eu limpava essa maçã e falava com o Senhor, falava, Senhor, muitos jogam as frutas fora. Muitas frutas estão jogadas no lixo. E sem ninguém aproveita essas frutas, Senhor. E me dá pena, Senhor, jogar no lixo, Senhor, algo pode ser aproveitado. E muitas frutas são pessoas, Senhor. São pessoas, Senhor, que foram jogadas no lixo, como essas frutas aqui, Senhor. E eu profetizo limpando essas frutas, Senhor. Que na hora, Senhor, que vamos pegar essas frutas, e aí eu visualizava, porque o Senhor me mostrava pessoas na rua. Pessoas jogadas na rua, mendigos. Pessoas assim em situação de rua mesmo. O Senhor me mostrava ele tomando ele, limpando ele como eu limpava essas frutas. E ele se transformando nesse suco delicioso de frutas. E o Senhor dizia assim, eu vou transformar esse povo. Esse povo que não tinha entendimento, eu vou trazer um entendimento para eles. Vão ser mais entendidos do que os mais sábios. Porque eu vou fazer isso na vida deles. Mas o Senhor faz na vida de quem quer. O Senhor faz na vida de quem quer receber e quem tem o coração disposto e humilde para poder receber. E eu espero que essa pessoa seja você. Que o Senhor te abençoe e te guarde, te fortaleça no nome do Senhor. Um grande abraço, um beijão no seu coração.